Salve, salve, caríssimos CACDistas, né? É sempre um prazer falar para o blog do Barão. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a prova de terceira fase de política internacional. A prova de terceira fase de PI, ela segue muito do que nós já aplicamos na preparação para o TPS, né? Para a prova de primeira fase, né? Ou seja, é importante considerar aquelas questões, né, aqueles temas que têm mais envergadura, né, na agenda internacional contemporânea e muito especialmente para a política externa brasileira. Né, ou seja, temos que focar muito claramente nos temas que vêm mobilizando mais atenção na cena internacional. Por isso é imperativo, né, que os candidatos façam um acompanhamento da atualidade. Né, a prova de política internacional é uma prova que preza muito temas de atualidade, né, isso tanto na primeira fase quanto na terceira fase. Então, estar antenados, né, no que está acontecendo na cena internacional, então olhar para a Península Coreana, olhar para o Oriente Médio e olhar, claro, para as grandes iniciativas da nossa política externa. Né, a prova de política internacional, ela em grande parte é uma prova de política externa brasileira contemporânea. Então, quando olhamos para as questões dos últimos anos, né, não raro aparecem lá, né, questões que diretamente dizem respeito ao Brasil, iniciativas da nossa política externa, né, e aí, claro, né, perceber o que tem sido mais central na nossa diplomacia nos últimos anos. Né? E aí, claro, reconhecendo as diretrizes assumidas pelo país, a partir da mudança na presidência. Então, mas há alguns assuntos que vocês têm que sempre levar em consideração. Pensar o Brasil no mundo é pensar, por exemplo, o entorno regional. Então, o aluno tem que estar muito consciente, né, da possibilidade de cair uma questão sobre a América Latina, América do Sul, né, por exemplo, o processo de paz na Colômbia, né, a crise venezuelana, né, e as reações no âmbito do Mercosul. É importante reconhecer os esforços de aproximação e de adensamento de relações entre Brasil e Argentina, né, essa relação, né, historicamente tão relevante, mas que ganha sempre novos contornos e novas particularidades, né, e não tem sido diferente nos governos Macri e Temer. Então, esses assuntos jamais surpreenderiam um bom candidato ao CACD. Né? A prova de PI de terceira fase é uma prova que tradicionalmente traz questões ligadas ao âmbito regional, ao âmbito subregional. Né? Então, América do Sul, Mercosul, Unasul, né? América Latina de um modo geral, relações bilaterais nesse âmbito. Poderia aparecer alguma coisa, né, acerca, por exemplo, né, do diálogo do Mercosul com a Aliança do Pacífico, os esforços de aproximação maior nesse cenário. Então, essa é uma primeira grande dica. Né, olhando para as provas de anos anteriores, reconhecemos como, né, se dá atenção a esse espaço regional mais imediato, até porque é onde o Brasil está inserido. Então, não importa muito o governo, não importa muito o momento também, é um tema que sempre terá centralidade, mas olhando para a conjuntura contemporânea e reconhecendo que a prova de PI é uma prova de atualidade, é imperativo olharmos com muita atenção para isso. Então, eu sempre aposto, todos os anos, numa questão sobre esse espaço tão importante para a ação internacional do país. Né? E este ano, mais ainda, na medida em que a prova de PI voltou a ter 4 questões, né? Voltou a ter a envergadura que merece, né? 4 questões só para a PI. Né? Então, a chance de termos aí uma questão especificamente para a América Latina ou América do Sul volta a ser muito grande. Depois, né, reconhecer também, né, a centralidade que tem as relações bilaterais nas provas de terceira fase. Né, e, de novo, o Brasil como um ator-chave, as relações bilaterais do Brasil para além do espaço regional. Então, já falei de Brasil e Argentina, vocês têm que atentar para isso, mas temos que pensar para além disso. Então, olhando as provas de anos anteriores, aparecem questões, por exemplo, para Brasil e China. Temos que estar, né, antenados nesse tema. Né? A China é um país de grande envergadura, de grande importância, né, para o Brasil, né? Continua tendo essa centralidade no âmbito do governo Michel Temer. Né? Tivemos a ida de Temer à China no ano passado para participar da cúpula
do G20, né? Tivemos a presença do Temer agora de novo na China para participar da cúpula do BRICS, né? Então 2 viagens à China, né? Agora, inclusive com uma série de acordos sendo assinados entre Brasil e China, né? Isso por si só já é motivo para pensarmos nesse tema como um tema cotadíssimo, também apostaria nisso, um tema cotadíssimo para a prova de terceira fase. Então, né, olhar com cuidado, olhar com atenção, né, os desdobramentos recentes dessa relação, claro, conhecer a base conceitual dela, né, a lógica de uma parceria estratégica global, mas também, né, atentar para a centralidade da relação bilateral, né, e de como isso impacta no Brasil de hoje, né. Em paralelo a isso, né, reconhecer também a centralidade de outras relações bilaterais, né. Então, pensar, por exemplo, a importância da relação do Brasil com a Rússia, né, ou aí mais diretamente, inclusive, a própria presença do Brasil no BRICS. Isso continua sendo um tema quente. Aqueles que apostam aí, né, pela falência do BRICS, né, o BRICS não é mais o que foi. Senhores, isso, na verdade, tem pouco peso quando a gente pensa no CACD. O CACD, ele gosta de trabalhar com os temas que ocupam espaço central na nossa política externa contemporânea. E BRICS continua ocupando espaço central. Lembrem o destaque, né, que foi dado a essa viagem de Michel Temer para participar da cúpula do BRICS na China. Dentro do BRICS, né, a presença importante da Rússia. Poucos meses antes, né, o Michel Temer se deslocou para a Rússia, né, fez uma viagem, né, fez uma visita à Rússia. Então, né, há de fato uma preocupação em mantermos, né, esse diálogo mais estreito, mais ativo e assertivo com países de envergadura, né, que têm posturas também revisionistas na ordem internacional, né, um Brasil ligado e antenado a isso. Nas relações bilaterais também não é o momento de esquecermos, por exemplo, das relações com os países africanos, senhores. Atenção aqui, né? Tivemos uma viagem marcante do chanceler Aloysio Nunes para a África, né? E é um tema importante porque vai um pouco na contramão, né, do que se pensava há pouco mais de um ano, quando o Temer assumiu a presidência. Havia aqueles que entendiam que o Brasil daria as costas para a África. Não foi o caso, não é isso que aconteceu. A África continua tendo um peso grande, né, agora numa dimensão, né, mais econômica, mais comercial, uma lógica que é anunciada como uma lógica mais pragmática, embora já houvesse algo disso no governo Dilma, no governo Lula. Então, um continente objeto de atenção. E, claro, né, os temas que vão para além de Brasil. Então, os temas que vão para além de Brasil, podemos reconhecer aí sempre a importância do multilateralismo. Né, eu aposto muito firmemente em alguma questão relativa ao meio ambiente, que tem aparecido, inclusive, né, tivemos no ano passado, tem aparecido, né, alguma questão relativa ao Acordo de Paris, né, ou como o regime reage à decisão norte-americana de deixar, né, o Acordo de Paris, né, algum tema desses multilaterais de mais envergadura, né? Claro que o meio ambiente, né, o aquecimento global mais especificamente, tem um grande impacto, mas podemos pensar em alguma questão, né, relativa, por exemplo, a operações de paz, né, até por conta do encerramento da operação no Haiti, da MINUSTAH. A avaliação que a diplomacia brasileira faz é muito positiva da presença do Brasil, né, como comandante militar da MINUSTAH. Né, então, alguma questão sobre operações de paz, por exemplo, o Brasil em operações de paz, né, um tema multilateral também de grande impacto, de grande envergadura. A questão do desenvolvimento, né, de novo, né, é um assunto que se mostra muito presente na agenda da ONU, né, desenvolvimento, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, o Brasil, né, tentando contribuir para isso, né, desde 2015, né, quando foram lançados, né, o país ocupando um papel central, a própria lógica dos direitos humanos. Um outro tema sempre cotado, afinal de contas, né, o Brasil apresentou este ano, né, o seu terceiro relatório no mecanismo de revisão periódica universal, né, do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra. Então, isso por si só também seria um mote, né, para uma questão. Então, pensar no multilateralismo, né, o que está dando ibope, né, nos jornais, né, o que está mobilizando mais a diplomacia brasileira, né, olhar para o multilateralismo. E, por fim, né, os temas ligados a uma agenda mais de segurança internacional. Temos percebido nos últimos anos algumas questões na área de segurança, né, questão sobre narcotráfico já há alguns anos, né, questões ligadas, né, a outros assuntos importantes na temática do narcotráfico, na temática da segurança, né, então pode aparecer alguma coisa sobre terrorismo, né, ou, né, os assuntos que estão se mostrando como assuntos muito palpitantes, né, a questão nuclear, por exemplo, né, então tudo que tem acontecido na Coreia do Norte, né, na Península da Coreia, isso por si só já é motivo para uma questão sobre a temática nuclear, os esforços de não proliferação, a própria lógica do Oriente Médio,
né, também poderia surgir alguma coisa sobre, por exemplo, regime de combate a armas químicas. Tivemos um ataque com armas químicas na Síria no início do ano. Então, algumas questões mais ligadas à segurança que sempre têm aparecido também no concurso, seja na primeira, seja na terceira fase. Okay? Então, só algumas dicas, né? O importante é que olhem para a atualidade, isso sempre ajuda muito na prova de PI de terceira fase, e claro, né, tenham aquele domínio conceitual, né, para mostrarem para os examinadores que vocês conhecem, né, a área, conhecem os conceitos-chave, seja para a nossa política externa, seja para a política internacional de maneira mais ampla. Ok? Senhores, como sempre, um prazer conversar com vocês, prazer poder dar dicas e ajudá-los nessa preparação, né, importante para o CACD. Um abraço aí a todos do blog O Barão.